O que diz a escrita de Richard Ramírez? Atendendo ao pedido da nossa querida inscrita Maristé, iremos conhecer hoje as peculiaridades da escrita do serial killer Richard Ramírez. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Guimarães, sou consultora em recursos humanos, grafoanalista, perita grafotécnica, estudante de psicologia, uma verdadeira apaixonada pela grafologia científica, e nesse vídeo nós iremos conhecer como a grafologia científica é importante na análise de perfis. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente conhecer melhor o perfil dele. Aqui o Wikipédia, né, fala um pouco do currículo do Ramírez, assassino em série, estuprador, sequestrador, pedófilo, assaltante norte-americano e satanista que atuou na região da Grande Los Angeles e São Francisco, né. Vamos lá, se não me engano ele morreu tá aqui, em 2013, não foi no corredor da morte, foi em decorrência de um câncer. E aqui algumas escritas atribuídas ao punho de Ramírez. Não tenho certeza que é dele, mas tudo indica que é. De todo modo, iremos fazer uma análise, né? Vamos lá. Primeiro ponto que nós conseguimos observar aqui, até para o leigo em grafologia, é que a escrita é grande. Então, aqui vários manuscritos atribuídos ao punho dele, a gente percebe uma escrita grande. Ou seja, o que a escrita grande revela? A escrita grande ela vai falar de dominância, ela vai falar de expressividade. É importante fazer uma pausa nesse momento para poder explicar que alguns traços que vocês estão conhecendo e verificando na escrita do Ramírez pertencem a pessoas de baixa periculosidade. Então, o que vai determinar se essa pessoa possui um alto nível de agressividade é o contexto. E lembrando que a agressividade nem sempre é algo negativo. Quando a agressividade ela é bem canalizada, o sujeito pode ser muito produtivo, por exemplo. Agora, quando a agressividade é mal canalizada, ela pode se expressar por meio da agressividade verbal, por meio de sátiras, ironias, e ela pode se expressar também por meio da agressão física. Então, vamos analisar o conjunto. Eu vou mostrar para vocês aqui até que ponto, vamos dizer que é uma agressividade que pode ser positiva, em que momento o conjunto aqui fala de negatividade, ok? Então, como estávamos falando, olha, até uma mosquinha aqui que quer aprender grafologia. Olha só, a escrita grande, ela fala de... Quer aprender mesmo, tá vendo? A uma escrita grande, como eu disse, ela fala de comunicação, de expressividade, de falta de pudor, né? Uma pessoa bastante comunicativa, dominante, pode falar também de um bom potencial produtivo. Então, nas empresas, a gente consegue perceber que pessoas que têm escrita grande são bem produtivas, muito expressivas, o que não quer dizer que uma escrita pequena pertence a uma pessoa de baixa produtividade. E também não é só o tamanho da escrita que vai falar de produtividade ou de todas essas características que eu já mencionei, tá? Bom, a escrita grande, ela também fala de um desejo de ser visto, de ser notado, então a pessoa ela sente bem quando ela é o centro das atenções. Também não deixa de ser um indício de narcisismo, lembrando que o grafoanalista não é habilitado a realizar diagnósticos, ok? Lembrando, como diria José Carlos de Almeida Cunha, um dos principais grafólogos mineiros, né? Ele teve a oportunidade de traduzir livros de grafólogos espanhóis, ele tem um livro também muito bacana, mas não é muito recomendado para iniciantes. O José Carlos, que fundou o Instituto Mineiro de Grafologia, ele sempre abordava que o papel do grafólogo é uma atividade meio e não uma atividade fim. Então, o papel do grafólogo é dar apoio ao psicólogo, psiquiatra, médico e afins. Então, não estou aqui para fazer um diagnóstico, mas para a gente entender melhor a grafologia científica, ok? Existem aqui alguns indícios de narcisismo, de uma necessidade de impor, porque a escrita grande vai falar dessa inflação do ego,
essa capacidade de se impor, essa necessidade de conduzir, de comandar, de controlar. Se isso for bem canalizado, será um bom líder, bastante produtivo, uma pessoa muito comunicativa, né, com uma oratória bem desenvolvida. Seguindo, então, nós podemos falar de alguns triângulos que conseguimos perceber na escrita dele, tá? Aqui no flash, por exemplo, o H, a gente percebe um triângulo. Em vários outros trechos da escrita aqui, ó, tem um triângulo aqui na letra A. Lembrando que esse triângulo não é previsto no modelo caligráfico. O que quer dizer isso? Aquele padrão que a gente aprendeu a fazer na escola. Então, isso é algo muito da pessoa, é peculiar, é dela de fato, não é que ela copiou necessariamente desse modelo padrão, tá? Aqui, por exemplo, verificamos outro triângulo. O triângulo, ele tem características análogas à escrita grande. Vai falar de dominância, capacidade de comando e direção, também fala de agressividade. Lembrando que a agressividade não é necessariamente sempre negativa, ela pode ter fins positivos, tá? Então, o triângulo fala isso: autoritarismo, capacidade de comando e direção, agressividade, né? Tendências impositivas. Podemos falar também de um outro ponto, que é a inclinação à direita. O que é essa inclinação à direita? Os bastões da escrita são tombados à direita. Na escola, nós aprendemos a escrever um ângulo de 90 graus, escrita na vertical. Se você traçar um ângulo aqui de 90 graus, aliás, um paralelo aqui, né, um palo de 90 graus, você percebe facilmente que os demais palos, ou seja, esses bastões, estão inclinados à direita. Aqui o T, por exemplo, o H, o T novamente, o A. É bem perceptível, né, pessoal? Se você vê de um modo geral, você vê que a marcha da escrita está à direita. Então, existem uns movimentos simbólicos, né? Como diria Paulo Camargo, desde a mais eternidade nós tentamos nos localizar no tempo, no espaço, e a folha de papel não deixa de ser um espaço no qual a escrita é distribuída, e a folha de papel também ela representa o nosso ambiente. Então, como você distribui letras, palavras e linhas, vai falar como você interage com o ambiente. Então, o sujeito que tem essa escrita grande, ela é chamativa, não é? Essa pessoa também quer causar efeito, ela quer impactar, ela quer influenciar, ela quer ser vista. Pessoas tímidas não têm movimentos amplos dessa forma. A inclinação à direita é um movimento à direita, é um movimento progressista. Por que eu falo de movimento progressista aqui? Aqui no Ocidente, nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, obviamente, quando a escrita é tombada à direita, isso favorece a progressão. Então, isso fala de uma fluidez. Essa fluidez da marcha gráfica, da escrita, ela vai falar de uma desenvoltura nos contatos, que a gente também confirma pela escrita grande. Além dessa desenvoltura nos contatos, a gente consegue perceber também uma proatividade. A pessoa toma iniciativa, ela não precisa ser alavancada por terceiros, né? Então, vai falar de ação, de energia, de iniciativa. Agora, iniciativa para quê? A gente percebe uma energia, uma libido em progressão, né? Uma pessoa que tem esse recurso interno para poder agir, não ela é alheia à amorosidade. Então, também fala de dinamismo. A escrita grande também fala de dinamismo, e a gente consegue confirmar isso também pela inclinação à direita. Além da inclinação à direita, podemos falar também da conexão entre letras. Como você liga as letras, vai falar também da sua condição intelectual, da sua prontidão para a ação, tá? Parece que eu estou falando de um psicopata ainda. Bom, o grafólogo não pode fazer diagnósticos, mas tudo indica que, eu estou falando até mesmo sem o apoio da grafologia, tudo indica que o Ramírez realmente era psicopata. Mas, em linhas gerais, nem parece que eu estou falando de um criminoso, mas vamos lá, depois nós iremos juntar essas características e entender a dinâmica da personalidade dele. O que acontece?
A ligação entre as letras, ela é original e ela é rápida. Por quê? Na escola, nós aprendemos a fazer letra de forma, mas sem conexão entre essas letras. Letra de forma, letra tipográfica, né? A mesma coisa, mas sem ligação. Então, aqui nessa palavra, por exemplo, você percebe que ele já faz o triângulo do H e rapidamente já faz a letra I, já está tudo conectado. A gente não aprendeu isso na escola. Mesmo aqui na palavra school, a gente percebe que o traço central do H já faz parte da letra O também. Aqui é bem evidente que o traço central do H vira a letra I. Tem vários outros exemplos aqui, no caso da data, quando fala setembro de 2012, você percebe claramente que o 2 está ligado ao 0 e o 1 está ligado ao 2. Então, isso fala de agilidade, dinamismo, inteligência. Ele já não segue mais aquele padrão escolar de separar todas as letras, porque se isso ocorresse, a escrita ia ser muito mais lenta. Então, quando ele inclina à direita e tem essas conexões ágeis, vai falar de dinamismo psicofísico, vai falar também de inteligência, de prontidão para ação, de energia, de facilidade com concatenar ideias. Muito inteligente, ok? Isso não resta dúvidas. Um outro ponto também, já falei da escrita grande, já falei do triângulo, já falei da inclinação à direita e das ligações rápidas, tanto entre letras quanto entre números. Podemos falar agora da escrita acerada. E aí fica claro também porque que quando você produz um texto a ser submetido por uma análise grafológica, você deve digitalizar colorido em alta resolução. Quando iremos analisar a pressão da escrita, a gente precisa desse texto com boa nitidez, bem digitalizado. Então, se passa pelo aplicativo, como o Ken Scanner, por exemplo, deturpa essa questão, dependendo da foto também não fica legal. Então, a pressão acerada, na verdade, para você entender melhor, a pressão ela é a força que você imprime no papel para poder escrever. Então, essa força também vai falar da sua energia e pode revelar seu nível de agressividade. Uma espécie da pressão é a acerada, que eu comentei, é como se o traço fosse semelhante a uma ponta de agulha, ele fosse fininho, né? Como se ele fosse perdendo pressão e ficando mais fininho. Para quem é iniciante em grafologia, pode ter um pouco de dificuldade de enxergar esses traços, ainda mais que o material que eu tenho aqui é uma foto, se não me engano, acho que não é digitalização, e quando amplia, perde um pouco a qualidade. Mas, aqui, por exemplo, é bastante visível esse final em ponta de agulha, olha só. Aqui nós temos um exemplo. Esse eu tenho um outro exemplo aqui que fica mais fácil de perceber. Aqui no final da letra E, aqui na letra T de novo, percebe esses finais fininhos, que se assemelham a uma ponta de agulha. Isso é derivado da pressão, da força que a pessoa imprime no papel, não da caneta necessariamente, tá? Aqui também, final mais fino. Ah, Thaís, às vezes foi a circunstância, a caneta que produziu isso. Em outros escritos dele, a gente consegue perceber. Isso aqui não está muito bom para perceber, mas aqui, ó, na letra E é possível perceber. E na letra, não, aqui na letra E está um pouco duvidoso ainda. Vamos procurar outro. Aqui, não. Aqui a qualidade não está das melhores, mas dá para perceber. Bom, aqui está um pouquinho melhor a qualidade. Final aqui, ponta de agulha. Aqui também. Aqui também. Bom, já consegui explicar para você o que é essa pressão acerada. A pressão acerada em escritas que nós chamamos de positivas, e aí para ser uma escrita
vamos dizer assim, positiva, tem que ter alguns outros elementos, como escrita organizada, bem distribuída, enfim, uma escrita que saiu do padrão da escola, uma série de questões. Então, em ambientes gráficos tidos como negativos, aliás, perdão, positivos, pode indicar perspicácia nos debates, capacidade de pronta resposta, né, como disse Camargo. Agora, em contextos negativos, pode indicar agressividade, necessidade de ferir as pessoas, necessidade de satirizar os outros para esconder as próprias inseguranças, né? Isso está na obra do Paulo Camargo, Grafologia Expressiva. Fala de agressividade. Se fosse um traço ou outro, assim, a gente poderia até considerar essa característica de uma forma mais branda. Mas como o traço é constante, Camargo também cita que é um indício de mau caratismo. Percebemos aqui, por exemplo, na letra E, novamente, é bem fácil de identificar aqui, inclusive, o acerado, que assemelha a ponta de agulha, que novamente nós temos um triângulo. Bom, aqui também ponta de agulha novamente. Enfim. Então, como é um traço constante, nós analisamos tanto pelo aspecto quantitativo quanto pelo aspecto qualitativo. Então, aqui, na qualidade dos traços, eles são bem delineados, você consegue perceber que se trata de ponta de agulha, e no aspecto quantitativo são vários, em vários textos, diversos textos, então não tem como correr, né? Realmente fala de agressividade, a gente não vê isso apenas como perspicácia nos debates, percebe sim uma necessidade de ferir os demais. Olhando pelo conjunto, né, como nós já comentamos, olha, nós já falamos da escrita grande, que vai falar de dominância, também de agressividade, triângulo, dominância, agressividade. Estou puxando aqui os pontos mais concernentes ao Ramírez. Acerado também fala de agressividade. A inclinação direita fala de disposição para ação. E pode indicar também baixo freio sobre os próprios impulsos, porque a gente tem uma escrita grande, vai falar dessa exacerbação, com essa inclinação à direita, então, ou seja, um ímpeto para agir. Então, a gente vai somando essas características, a gente vai conseguindo delinear o perfil dele. A inteligência, essas ligações ágeis, também fala de dinamismo, da prontidão para ação. Então, se formos verificar em linhas gerais, trata-se de um líder, inclusive, né? Se ele canaliza isso para fins positivos, ele tem potencial para ser um excelente líder, tem potencial para ser vendedor, né? Por causa dessa dominância, da perspicácia, da comunicação. Mas isso foi direcionado de maneira negativa e a gente consegue ver na escrita. Então, por isso que eu falei no início que é muito complicado para quem não sabe grafologia se basear apenas nesse vídeo e sair analisando pessoas. Então, uma pessoa que tem uma escrita grande inclinada à direita, você já vai falar, é agressivo. Não, depende dos outros traços. Será que a pessoa tem a escrita acerada? E se tem acerada, são tantos traços assim, ponta de agulha? Tem escrita inclinada à direita, mas será que é nesta intensidade? Será que tem vários triângulos, como tem aqui? Nesse trecho, aqui também. É isso que a gente tem que observar. Então, outro ponto, a perspicácia dele facilitava, por exemplo, a galera ter demorado a identificar ele. Os bons mentirosos, os melhores são os mais inteligentes, né? Então, essa perspicácia, com certeza, o ajudou a cometer vários crimes. Então, estamos, sim, diante de um perfil de risco, que se o grafonalista não tiver muita expertise para poder analisar, ele vai falar, opa, esse é um líder, vamos contratar. Então, tem que tomar esse cuidado, ok? Se você, assim como a nossa seguidora, né, que sugeriu essa análise, a Marister, gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu joinha, faça seu comentário, críticas, sugestões, são sempre bem-vindas.
Vamos também analisar outros casos, tá? A gente demora um pouquinho para postar, mas sempre teremos vídeos aqui. Já se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma outra análise, ok? E seguiremos falando de psicanálise, grafologia científica, recursos humanos e por aí vai. Deixe a sua sugestão, agradeço a sua atenção e até breve.